O assunto agora será marketing digital. Como melhorar a sua presença nas redes sociais e atrair mais clientes, dicas práticas, estratégias eficazes e erros que você não pode mais cometer. E para tanto, eu convido para vir ao palco para trazer esse conteúdo para todos nós, o Eliseu Tisato, diretor da Vulgata Comunicação. Por favor, tenha bondade, vem para cá, Eliseu. Olá, bom dia a todos. Gente, o Luciano me fez esse convite, eu agradeço muito, eu acho que tem coisas para compartilhar com todos, e eu selecionei 7 itens que a gente deve observar para fazer uma comunicação melhor nas redes sociais, 7 erros que eu percebo que as pessoas chegam até nós que cometem, e junto dos erros eu vou falar as possíveis soluções. Vamos lá? Aí, Bruno, você mudou primeiro. Primeiro, eu queria compartilhar isso porque a gente vive numa sociedade em que está valorizando demais o Instagram, no Brasil, né? A gente cuida muito do Instagram, posta no Instagram. Tem pessoas com o hábito já de, ao invés de buscar no Google, busca no Instagram. Assim, deve ter gente aqui que faz isso. E a gente precisa dar uma olhadinha no TripAdvisor. Em algumas situações, por exemplo, se você, no teu estabelecimento, no teu restaurante, você tem essa expectativa de receber turista de fora do Brasil, e tem bastante vindo para Curitiba, graças a Deus, não para de crescer. Esses números na secretaria divulgou com a gente, né, que a gente foi a 4ª cidade que mais recebeu e a 5ª que mais cresceu, a primeira que mais cresceu com relação ao ano anterior. Então, eu acho que a gente precisa dar uma olhadinha no TripAdvisor, que eu acho que é por onde os gringos, quando chegam aqui, vão procurar um estabelecimento para consumir. A gente teve alguns cases lá na agência, mas eu conheço até de outros concorrentes que fizeram, que não são nem de Curitiba aqui, mas que também tiveram bons resultados. A gente teve isso com Pouco Tapas, com Pantucci, com a Adega São Vicente, que focamos um pouco da comunicação de recurso no TripAdvisor e eles passaram a receber turistas de fora do Brasil com mais frequência do que recebiam antes. Então, vale vocês dar uma olhadinha no TripAdvisor de vocês. Ele é uma rede social como outra qualquer que dá para impulsionar, dá para fazer post, dá para responder cliente, mas o público deles é extremamente qualificado e formador de opinião, porque geralmente quem procura por lá é uma pessoa que está disposta a compartilhar a experiência. Bruno, próximo. Vamos lá. Segunda coisa que eu percebo também que acontece muito nos restaurantes é de não ouvir a equipe. Sabe, assim, você imaginou um prato, aí você vai lá e desenvolve o prato, e o chefe experimenta com o dono do restaurante, com a família do restaurante e põe para a mesa. E às vezes a gente não observa, não conversa com, sei lá, o garçom que está levando o prato na mesa. Aquele brilho no olho que a gente espera que o cliente olhe quando recebe o prato, que se encante, o garçom está muito mais perto do cliente. Às vezes ele sabe, esse prato aqui, quando eu chego, talvez a porção é errada, o tamanho, a cor, mas a galera olha com um jeito de decepção. Então, esse prato tá legal porque tá todo mundo se encantando. Eu acho que às vezes tem que ouvir a equipe mesmo, e acaba que na correria e também o excesso de taxa por conta da mão de obra, então a gente tem uma mão de obra que vai rodando, e acaba que não dá tempo de ouvir, mas assim, quando vocês tiverem mais tempo para isso, dedica um tempinho a ouvir a equipe, porque a equipe tem as feedback às vezes que a gente não imagina, que não passa pela nossa visão. Tive um caso de um restaurante que, à la carte principalmente, que daí tem que ter esse cuidado, que os garçons não sabiam vender a própria comida do restaurante. Ele nunca tinha provado aquela comida. Então, chegava na mesa, ele começava a viajar com a explicação do que ele via esteticamente no prato. Aí eu chamei o dono de restaurante e falei, pega os teus 4 principais pratos que você quer vender e chama a equipe e compartilha aqui uma garfadinha de cada um para eles poderem explicar para o cliente com mais propriedade. E super funcionou. Um deles, inclusive, desses garçons que estava lá, hoje fez alguns cursos e é gerente na casa, mas ele falou, passou por eu entender de verdade a comida, porque antes eu só vendia, mas daí não consegue nem vender, às vezes, né, o prato que realmente a casa quer vender. Vamos lá, Bruno, próximo.
Aí a segunda coisa que vem na sequência é não ouvir o cliente. Assim, a gente tende, por conforto, por conta da rotina, do desgaste, a ouvir duas situações do cliente. É o cliente que chega no caixa na hora de pagar e reclama, e daí a gente toma decisões a partir dessa reclamação, ou tende a ouvir o cliente que elogia, seja rede social e tudo mais. Mas, de fato, ouvir o cliente, que eu estou falando, é assim, estabelecer pesquisas para que a pessoa responda, de repente, com uma premiação, um sorteio. Teve um case de um lugar que fez um café colonial, eles tiveram 1000 respostas. Eles queriam falaram, a gente vai fazer uma promoção, quando tiver 1000 feedback, a gente vai fazer um sorteio. Eu não lembro o que era um prêmio grande. Mas era assim, 1000 feedbacks, e daí para quem respondeu, eles fizeram um sorteio. E a partir dessas respostas, eles mudaram muito o jeito de ver a coisa. Eles estavam com um café colonial, tinham vários erros, vários processos, o turista deles não é um turista que repete, porque é uma região de turismo lá no Caminho do Vinho, que não é uma rotina de consumo semanal, não é um cliente que mora perto, então eles não tinham muita chance de acertar e de ouvir de novo. Eles queriam ter essa visão do cliente que foi pela primeira vez e talvez não voltasse mais. E foi feita essa pesquisa, 1000 com QR Codezinho na mesa, com 1000 pessoas que foram ouvidas, mudaram bastante, eles estão com 3 cafés agora, mas mudaram bastante o jeito de ver o posicionamento do cliente. Eu acho que, então, esse cuidado de ouvir o cliente é importante também, não no sentido só de ouvir a reclamação e o elogio, que vem das duas formas, vem gratuitas. Eu acho que provocar esse diálogo com o cliente sobre isso. Próximo, Bruno. Ignorar o poder da imagem. Aqui é uma coisa, o Caramba vai poder falar sobre isso também. A gente come com os olhos, e o poder da imagem, não só no sentido da foto e do vídeo, mas tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Tem que ter esse cuidado de fazer a foto bem feita, de fazer o vídeo bem feito, e acaba que na rotina, a rotina massacra a gente, porque a rotina a pessoa acaba fazendo, não fazendo, postando, não postando, e o cliente que está fora, o cliente que te segue nas redes sociais, o cliente que acompanha, que gosta do teu negócio, gosta de você, gosta da tua marca, ele precisa ser alimentado com isso, e precisa ser alimentado com coisas que sejam agradáveis de ver, coisas que sejam agradáveis de perceber, de manter por perto, que brilhem os olhos. Eu acho que assim, tem muita gente que não cuida de rede social. De repente já não tem dinheiro para ter uma agência, contrata um fotógrafo, chama um amigo que sabe fazer uma foto melhor, ou então estuda um pouquinho, porque a gente tem que aprender tanta coisa quando é empreendedor, né? Tem que aprender um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de direito, vamos aprender um pouquinho de imagem também. E daí eu acho que essa foto, quando a gente consegue acertar, você devem ter memórias de restaurantes ou de lugares, de casas, que vocês lembram por intermédio de uma foto só. Às vezes, uma foto faz você ter uma lembrança de um lugar por conta de uma foto. E assim, uma coisa que eu achei engraçada esses dias, que eu estava conversando com o dono de uma hamburgueria, ele falou assim, mas eu não preciso muito investir em foto, eu tenho 6 hambúrgueres, eu vou ficar rodando ali, vai ficar a mesma coisa. Mas é a mesma coisa que o Burger King, a mesma coisa que o McDonald's, eles têm produtos que não lançam produto toda semana, são os mesmos produtos que trabalhados de forma diferente, para público diferente, até que tem um plano que funcione. Vamos lá, próximo. Esquecer dos bastidores. Aqui outra coisa legal também, se você fizer um exercício de pensar no Big Brother, por exemplo, como funcionam tão bem esses programas que tem os bastidores, essas coisas das celebridades, todo mundo quer saber o que está por trás das outras coisas. A gente se interessa por isso, é natural. Você pode não gostar de Big Brother, mas você gosta de saber dos bastidores das coisas. A gente não quer só ler a notícia, a gente quer saber por que aquela notícia aconteceu, quem que estava envolvido, quem que passou por aquilo, por que aquilo aconteceu. Então, eu acho que os bastidores, quando a gente tem um negócio que é saudável, que é transparente, que a gente pode mostrar, é rico demais para não mostrar. Por exemplo, eu tenho um comércio que vende peixe. Eu podia simplesmente ficar mostrando peixe frito, peixe cozido, peixe assado, mas eu só sou mais um. Agora, se eu começo a mostrar um dia o meu peixe sendo pescado lá em Santa Catarina, outro dia eu recebendo o meu peixe, eu estou preparando o peixe fresquinho, a ostra chegou, eu acho que esses bastidores são fundamentais para que a gente tenha esse feedback, esse retorno do cliente. Vamos para o próximo.
não impulsionar. Aí é um outro problema também. As redes sociais param de entregar quando elas crescem. Então, quando o Instagram precisava que todo mundo aderisse ao Instagram, ele entregava o resultado do Reels maravilhoso. Então, bastava você postar um Reels, se o post tinha 50 alcances de visualização, o Reels teria 1000. Como o Instagram conseguiu equilibrar isso com a briga com o TikTok, parou de entregar e agora tem que impulsionar. Então, seja no Google, seja no Instagram, seja no Face, tem que impulsionar, porque sem impulsionar é muito difícil, mas muito difícil de a gente conseguir bons resultados. E o último é acreditar em uma estratégia apenas. O que acontece? Você começou a impulsionar, deu resultado, tá legal, mas a gente tem um universo de coisas que tem que fazer, e tem que fazer, não é que deve ou talvez pudesse fazer. Você tem, sei lá, caminhos que pode procurar via assessoria de imprensa, formadores de opinião. Vamos estabelecer uma diferença entre os influencers e os formadores de opinião. Influencers, você tem 2 tipos de influência que dá para procurar enquanto negócio de gastronomia. São os influencers que já estão lá na frente, que cresceram, que vão cobrar para ir ao teu estabelecimento, mas também tem os micro-influencers que são super valorizados, isso fora do Brasil, inclusive, eles são muito valorizados e categorizados, porque eles não cobram, eles vão até o teu estabelecimento, fazem um vídeo, compartilham, e dentro das microcomunidades acabam somando muito. E tem os formadores de opinião também, a gente tem vários no ramo de gastronomia, então isso é muito bem desenhado, em Curitiba, muito bem desenhado. Nós temos formadores de opinião que não são influencers, mas que influenciam muitas outras pessoas. E então, vale a gente procurar essas pessoas, conversar, trocar uma ideia, oferecer um voucher, convidar para conhecer a casa. Aí tem os outros caminhos todos, né, como assessoria de imprensa e tudo mais. Então, assim, eu estou encerrando, meu tempo já acabou, mas não era isso um pitch de venda, nada, era só assim, convidar vocês para fazer um ponto de reflexão sobre esses pontos, porque assim, são lugares que geralmente a gente acaba errando como dono de restaurante, acaba deixando passar, ou então não leva com a seriedade que precisa, assim, sabe? Vai deixando de qualquer jeito. E daí é um risco, porque quando a gente não faz, o nosso concorrente está fazendo. É isso. Obrigado, gente.